Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Jefferson, você está no Constelação Nerd História e o vídeo de hoje são sobre 10 curiosidades da Marvel. Primeira curiosidade: a Marvel Comics foi criada em 1939 e seu nome original era Timely. Em 1950, ela mudou o nome para Atlas Comics e só se tornou Marvel Comics em 1961, após o lançamento do Quarteto Fantástico. Segunda curiosidade: a Marvel Comics é hoje considerada a maior editora de quadrinhos no mundo. Podemos pegar como exemplo as vendas da editora em um determinado mês de 2019. Nesse exemplo, pegaremos o do mês de fevereiro. A Marvel foi a responsável por 44,48% de todas as vendas de quadrinhos no mundo. Ela vem seguida da DC com 30,64% e a Image com 9,30%. Terceira curiosidade: no início da editora, quando seu nome ainda era Timely, seus principais personagens eram alguns que fazem ainda bastante sucesso hoje em dia, tais como Namor. Ele apareceu na primeira revista da Timely. Ele era um mestiço, filho de uma princesa de Atlântida com um humano. E aí, alguma semelhança com Aquaman? Outros personagens também daquela época eram o Tocha Humana, que depois emprestou seu nome para outro personagem do Quarteto Fantástico, e o famoso Capitão América. Quarta curiosidade: uma revista da Marvel já foi leiloada por 6 milhões e 300 mil reais. A revista foi um primeiro exemplar da Marvel Comics de 1939. Na época, ela custava apenas 10 centavos. O leilão aconteceu em 21 de novembro de 2019 nos Estados Unidos. O quadrinho chegou a esse valor devido à sua raridade e o seu ótimo estado. Quinta curiosidade: o primeiro super-herói negro a aparecer em um quadrinho é da Marvel. O personagem foi criado em 1966 e é o Pantera Negra. Depois dele vieram o Falcão em 1969, o Luke Cage em 1972 e o Blade em 1973. Sexta curiosidade: o Capitão América já deu uma surra no Hitler. Sim, isso é verdade. No auge do nazismo, a Marvel, até então Timely, publicou em 1941 uma HQ cuja capa era o Capitão América dando um soco no rosto do Hitler. Esse ato foi tão emblemático que virou até mesmo uma questão da prova do Enem em 2012. Sétima curiosidade: você sabe qual o personagem mais famoso e popular da Marvel? Com o universo cinematográfico da Marvel em alta, muitos podem dizer o Homem de Ferro, o Wolverine, o Thor e até mesmo arriscar o Hulk. Mas o herói mais querido da galera é o amigão da vizinhança Homem-Aranha. O personagem apareceu pela primeira vez em 1962, na 15ª edição da Amazing Fantasy. Oitava curiosidade: o vilão do Homem-Aranha, chamado Venom, não foi criado pela Marvel. O vilão foi criado por um fã que adorava os quadrinhos da editora. Ele vendeu os direitos autorais do vilão por apenas $220. Nona curiosidade: a primeira publicação de George Martin, criador de Game of Thrones, foi uma carta enviada à Marvel. Ele disse que o personagem Coisa era o seu herói favorito, e em 1963 escreveu uma carta sobre o Quarteto Fantástico, o qual foi publicada na edição seguinte. O conteúdo da carta era esse, abre aspas: querido Stan e Jack, Quarteto Fantástico 17 foi a melhor das melhores. Ela verá como uma das mais fantásticas histórias do Quarteto Fantástico, já impressas, como um dos melhores entre todos os quadrinhos. Em que outra edição de quadrinhos você poderia ver um herói caindo em um bueiro e um presidente dos Estados Unidos deixando uma conferência que poderia determinar o destino do mundo para colocar sua filha para dormir? Décima curiosidade: a Marvel, com seus 11 anos de MCU e seus 23 filmes, arrecadou nada menos que 22 bilhões de dólares, o equivalente a 110 bilhões de reais. Dos 23 filmes, o que menos arrecadou foi o Incrível Hulk de 2008, com 263,42 milhões de dólares. Em quinto lugar, vem Pantera Negra de 2018, com 1,3 bilhões de dólares. A partir daí, os 4 filmes com maiores bilheterias são todos dos Vingadores. Em quarto lugar,
está Vingadores Era de Ultron de 2015 com 1,4 bilhões de dólares. Em terceiro lugar está Os Vingadores de 2012 com 1,5 bilhões de dólares. Em segundo lugar está Vingadores Guerra Infinita com 2 bilhões de dólares. E reinando absoluto em primeiro lugar, com a maior bilheteria de todos os tempos, está Vingadores Ultimato de 2019 com 2,7 bilhões de dólares. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe com os amigos para o canal poder estar crescendo, e se você não é inscrito, se inscreva. Valeu, grande abraço e até a próxima!